Mas mudando de assunto, o tema é economia. Atenção para o governo federal que lança hoje o Desenrola 2.0, nova etapa do programa de renegociação de dívidas. O anúncio é feito pelo presidente Lula em coletiva no Palácio do Planalto. A iniciativa promete facilitar a vida de quem está endividado com descontos que podem chegar a 90% e juros de até 1,99% ao mês. Entre as dívidas negociáveis estão cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e até o FIES. Outra medida anunciada é a possibilidade de usar até 20% do FGTS para quitar débitos, numa tentativa de reduzir o peso do endividamento e estimular o consumo. Quem tem os detalhes desse lançamento ao vivo é a repórter Marília Ribeiro, direto do Palácio do Planalto. Marília, muito bom dia. Boa tarde já, né? Quais são as principais novidades por aí? Oi, Neila, boa tarde a você, ao Felipe, todos que estão na nossa companhia, boa semana pra gente. Neila, o lançamento do Desenrola 2.0 aconteceu na manhã de hoje aqui no Palácio do Planalto, teve ali a participação do presidente Lula e entre os ministros também tivemos aí Dario Durigan do Ministério da Fazenda, trazendo então aí todos os detalhes desse Desenrola 2.0. O presidente Lula, na última quinta-feira, dia 30 de abril, ele chegou ali a antecipar alguns pontos desse novo Desenrola, né? O Desenrola 2.0, no pronunciamento que ele fez em rádio e TV sobre o Dia do Trabalhador. Ele chegou a adiantar ali a questão envolvendo o Fundo de Garantia do Trabalhador por Tempo de Serviço, o FGTS, que poderia utilizar ali 20% para poder pagar as suas dívidas, e também antecipou que quem aderir ao Desenrola 2.0 vai ficar aí sem poder fazer apostas online nos jogos conhecidos aí também como bets por um ano. E nesta segunda-feira tivemos então aí a confirmação, né? O ministro da Fazenda trouxe então todos os detalhes dessa antecipação que o presidente Lula fez na última semana. Vamos lá então, Neilo, que vai trazer esse Desenrola 2.0. Primeiro, o governo promete fazer uma mobilização de 90 dias para que brasileiros que estão endividados possam aderir ao programa Desenrola 2.0. Além disso, esse programa ele foi subdividido ali em 4 categorias. Nós estamos falando, então, aí o Desenrola Famílias, que é o carro-chefe do governo federal neste novo lançamento. Teremos também o Desenrola Fiéis, Desenrola Empreendedor e o Desenrola Rural para pequenos agricultores. O Desenrola Família, ele vai trazer aí também, ele vai colocar ali no seu guarda-chuva aquelas famílias que recebem até os 5 salários mínimos, que totaliza aí R$ 8.105. Essas famílias também vão poder ter acesso a esse Desenrola 2.0. De acordo com o ministro da Fazenda, a expectativa é que o Desenrola Família venha a atender aí pelo menos 20 milhões de pessoas. Já o consignado do INSS, 15 milhões, de servidores públicos, 700 mil, e o FIES vem atender 1,5 milhão de estudantes. E, por fim, o Desenrola Rural, com 800 mil agricultores que venham, então, aderir a esse novo programa, a esse Desenrola 2.0. A dívida ela também vai poder ser parcelada em até 4 anos. Já em relação às instituições financeiras, o que ficou especificado ali por parte do governo federal é que aquelas dívidas do valor de até R$ 100, elas serão perdoadas por essas instituições financeiras, elas serão perdoadas pelos bancos. Além disso, nós temos aí também que houve aí um levantamento, né? Levamos a autorização de acordo com o governo federal, houve uma autorização de um aporte adicional de até 5 bilhões de reais, e também é importante destacar aqui que recursos não resgatados no sistema financeiro e que estão na tesouraria, elas também entrem aí para poder renegociar essas dívidas. Importante trazer aqui também, Neila, que ali por parte do Congresso Nacional, essas medidas elas foram vistas como eleitoreiras. Isso porque
Nós estamos em ano eleitoral, agora em outubro vamos escolher aí novos dirigentes para poder seguir aqui na nossa República, mas de acordo com o governo, ela tem aí uma questão envolvendo aí mais tempo, né? Ela vai levar mais tempo para poder, então, ser aplicada, vai ultrapassar o período eleitoral. Então, de acordo com ali governistas, essa não é uma medida eleitoreira. Importante destacar que esse Desenrola 2.0, ele começa a valer já a partir desta terça-feira, será uma medida provisória publicada no Diário Oficial da União. O governo promete que isso deve acontecer ainda hoje, segunda-feira, e já começa então a valer. A gente fica de olho também nessa mobilização que o governo vai fazer de 90 dias para essa renegociação de dívidas e, além disso, saber também como o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado vai receber então essa nova medida assinada aí pelo governo federal, já que nós viemos aí de uma semana de grandes derrotas para o governo federal. Lembrando aí dessas derrotas, tratando de Jorge Messias, que então teve o seu nome negado por parte do Senado Federal para ocupar vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal, e também a derrubada do veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. Neila. Marília, muito obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando. Vamos ver o que acontece aí no caso do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, como vai ser aí esse jogo político entre os dois. E bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. Muito obrigada. Bom, tá aí, ó, o lançamento do Desenrola 2.0. O presidente Lula prometeu, cumpriu. Então, no Dia do Trabalhador, ele lança uma campanha falando sobre a questão da PEC, da escala de trabalho, fala também sobre a questão do Desenrola, agora mais um projeto de campanha para campanha eleitoral, pré-campanha também do presidente Lula, e a gente vai tentar desenrolar isso aqui para vocês, usando inclusive o nome do projeto, para explicar como é que vai funcionar, como é que isso vai poder ser utilizado, você que está em casa, que quer usar o seu fundo de garantia para tentar pagar uma dívida ou outra nesse ano de eleição. Já tivemos aqui no programa também convidados que explicaram que a questão do Desenrola é uma questão momentânea, uma solução momentânea para problemas da população, problemas de endividamento da população. Saíram pesquisas nas últimas semanas, no último mês, sobre o endividamento da população. A população brasileira está super endividada. O presidente veio a público dizendo que a população está endividada pelos gastos do cartão de crédito, pelo uso do dinheiro com jogos, com apostas online, com o famoso tigrinho. Mas não é só isso. Os juros estão altos, a feira está alta, o mercado está alto, a gasolina está alta. Então, não acredito que, como o presidente disse, o problema esteja apenas no juros do cartão de crédito ou na aposta esportiva, na aposta online. Muitas famílias endividadas, não apenas por conta de um descontrole financeiro. Vamos lá, vamos continuar falando sobre esse assunto para a gente entender o que muda na prática. Vamos falar de fato como funciona o Desenrola 2.0. Vamos conversar com o economista e professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo. Oi, César, estava até falando aqui agora sobre a última entrevista que você concedeu para a gente, dizendo que o Desenrola é um tampão, né? Uma solução tampão para um momento específico, né? Inclusive é uma solução eleitoreira para esse momento também muito complicado que passa o presidente Lula. Agora a gente já sabe como vai funcionar o programa 2.0, o programa de renegociação de dívidas com esses descontos específicos e expressivos de juros, juros mais baixos, uso do FGTS na tentativa de aliviar aí a população. De fato, hoje, o que de concreto, quem está em casa nos assistindo, pode utilizar de recurso para tentar aliviar a barra, para tentar pagar alguma dívida que tenha? Muito bom dia, boa tarde já. Boa tarde, Neila, é um prazer estar com a minha economista favorita. Em breve. Então vamos lá, em breve, né? Bom, olha, na verdade, o que a gente observou é que eles passaram um pente fino no Desenrola 1, aproveitaram os fatos positivos e então criaram o Desenrola 2. O Desenrola 2, a novidade do comunicado hoje, foi que incluiu também os produtores rurais.
e também uma parte de empresários também, microempresários e pequenos empresários. E o FIES a gente já sabia que ia estar no pacote. Então, assim, fechado isso, são 4 grupos. O grupo pessoa física talvez é que mais interessa a gente, porque hoje tem 83 milhões de pessoas endividadas. Então, quando ele coloca num programa que é dívidas superiores a 90 dias, tecnicamente ele está falando que é os inadimplentes, porque a inadimplência se caracteriza exatamente por 3 prestações atrasadas, seja dos serviços de concessionárias públicas, luz, água, telefone. Também tem a questão com relação a cartão de crédito, cheque especial, e outra novidade também é que vai atingir também o crédito consignado do INSS. Então, criaram algumas condições, pegaram num pacote, né, com relação à pessoa física e permitiram que vai ser utilizado o fundo de garantia também, até 20% do fundo, limitado a uma renda de R$ 8.000, ou seja, não é para todo mundo. Tende a atingir a baixa renda, a média renda, mas não vai ser um programa abrangente com relação às pessoas mais ricas, vamos dizer assim, uma classe mais superior em termos de renda. Todavia, o que a gente pode observar é que é um fato paliativo, sim, né, de momento, mais importante, sobretudo porque permite a pessoa utilizar o fundo de garantia, que está rendendo um pouco de juros e diante de uma dívida que pode estar exorbitante, sobretudo do cartão de crédito. Para os bancos é importante, porque você garante o pagamento dessa dívida através do Fundo Garantidor de Operações, que o governo vai injetar mais 5 bilhões lá para garantir as operações. Isso para os bancos também é importante, sobretudo para as fintechs, que estão com problema de provisão para pagamentos duvidosos. Então, eles vão simplesmente resolver um problema, podendo conceder um grande desconto, sim, porque na prática hoje isso acontece, porque quando você não consegue receber e a pessoa está inadimplente, você repassa esse crédito para uma empresa para cobrar, e você tem que pagar tudo isso, tem um custo muito elevado. Então o banco pode fazer esse desconto, calcula que o desconto pode ser até de 90%, isso é importante. Então, assim, você hoje está endividado, primeiro aproveitar o momento, porque existe uma garantia do governo para essa dívida sua, isso não se encontra toda hora. A novidade é que não vai ter uma plataforma do governo para você acessar. Você vai negociar direto com o banco. Então, a sua dívida vai ser negociada diretamente com o banco. E o governo vai utilizar também a questão dos recursos, né? Sobretudo técnicos, para, então, de alguma forma, auxiliar esse cidadão a melhorar a questão do seu orçamento. Não fique assim muito iludido que vai resolver, não vai resolver, né? O problema se resolve com questões estruturais de médio e longo prazo. Isso eu não vi nesse desenrola. Está muito assim para curto prazo, para resolver um problema agora. Lembrando que o programa dura 90 dias, né? Que coincidentemente é um pouquinho antes da eleição. Então, assim, vai forçar as pessoas a buscarem essa negociação. Mas, assim, do ponto de vista pessoal, vale a pena você recorrer a esse programa, porque ele tem algumas vantagens. Como você bem mencionou, vai propiciar a redução da taxa de juros, vai alargar a questão de prestações, as pessoas vão ter mais prazo para pagar e, mais interessante, vai ter uma carência também. Então, o governo prevê uma carência de 30 dias. Isso é fundamental, porque a pessoa pode entrar no programa, não precisa ter dinheiro agora, ela se organiza, espera até o pagamento de um determinado salário. Lembrando que agora, esse mês, vai pingar 50% desse terceiro para os aposentados e pensionistas e mais 50%. Então, ele pode se organizar nesse período aí de 90 dias e, quem sabe, não incorrer novamente nessa questão de endividamento, porque o Desenrola 1 foi um sucesso, mas todo mundo praticamente já voltou. E a novidade também é a questão do CPF, para a pessoa não acessar mais as bets, né? Isso aí o governo introduziu essa situação aí, isso é particularmente uma decisão dele, eu particularmente não concordo com isso aí, porque o perfil dos endividados na BET é um pouco diferente dos endividados no mercado financeiro. Na BET você tem muitos jovens que estão endividando e tem aquela proibição de menor não poder jogar, e também tem que você ver isso, se está acontecendo mesmo, dos menores não estarem entrando nessa situação de endividamento por jogos. Bom, no geral, Neila, é isso. Existem alguns detalhes técnicos, mas as pessoas podem aproveitar esse momento porque vai entrar em vigor uma
uma condição de eles regularizar a sua situação. Bom, até para quem vai usar o fundo de garantia, também a negociação é com o banco? Na realidade, o fundo de garantia, a gente sabe que quem administra é a Caixa Econômica, né? Através do fundo, tem um fundo especial que faz a gestão dessa, que eles chamam de fundo gestor. Então, assim, a pessoa tem o saldo dela no fundo de garantia, o extrato é da Caixa Econômica, então ele vai ver lá, e ele vai ao banco e vai mostrar. Agora, lembrando, Leila, que a pessoa tem que ser trabalhador, né? Nem todo mundo tem essa condição aí, e muitos já usaram o saque aniversário também, então às vezes não tem dinheiro para utilizar. Mas o extrato do fundo de garantia está disponível online, a pessoa pode ir lá verificar quanto que tem, e no banco essa informação já vai estar disponibilizada também, porque hoje os bancos estão interligados. Então ele pode ir ao banco dele, dizer que ele tem o fundo de garantia que ele quer utilizar para amortizar ou quitar o débito dele junto ao banco. Isso vai ser olhado. Importante pedir um desconto antes, negociar, porque isso é um dinheiro vivo na mão dele. Então é importante que ele vá ao banco e consiga um bom desconto para essa dívida aí, para ele não pagar o nominal que está lá, porque senão ele não vai nem usar o fundo de garantia direito. Então é importante saber que ele tem esse 20% do fundo de garantia do lado dele, é um dinheiro que ele tem disponível, e os bancos, obviamente, vão negociar. E a pessoa tem que ir lá negociar com o banco para redução da dívida, para parcelamento e também com relação à redução da taxa de juros. Parece que o limitador é 1,99, parece até aquelas feiras de 1,90, né? Então, é 1,90, não é 2, é 1,99, tá bom? Agora, César, o governo ele não é pai, ele não é mãe e costuma fazer as coisas em benefício próprio. Nesse caso específico, quando as pessoas ou grande parte da população está endividada, além da questão eleitoral e além de deixar a popularidade do governo em baixa, o que pode prejudicar um governo ter uma grande parte da sua população endividada? Olha, o mercado de consumo ele sofre muito com esse tipo de coisa, porque apesar de você não poder crescer acreditando que vai dar crédito para todo mundo, crescer porque acaba acontecendo o que está acontecendo, 83 milhões de endividados, né? Mas é uma forma de você permitir a escolha à pessoa. Mas, Neila, é importante que eles tenham, a população em geral, a educação financeira, porque eles vão ter essa vantagem de limpar o nome no mercado, né? Que o nome muitas vezes está lá no SPC, está lá no Serasa. Eles vão ter oportunidade de negociar um crédito importante para comprar, mas tem que ter a educação financeira, saber para não comprar por impulso, sem planejamento, sem disciplina e voltar a se endividar. Portanto, é importante que as pessoas tenham em mente de que essa condição orçamentária ela tem que ser permanente, né? Por exemplo, nós estamos agora vivendo um drama porque vai subir o preço da energia elétrica, bandeira amarela. Nós temos uma outra questão que a gasolina subiu de preço. Então, tudo isso tem que ser colocado num ambiente de família, de orçamento, e as pessoas trabalharem com economia. Por exemplo, eu vou andar menos com carro, eu vou gastar menos energia, vou fazer uma poupança, vou fazer uma reserva de emergência. Se não tiver toda essa questão das pessoas pensarem nisso como uma coisa permanente, elas vão acabar fazendo aquela compra por impulso, vão achar que eu vou conseguir economizar R$10, R$10 não é nada. Ora, de 10 em 10 reais você vai formar uma boa poupança. Então as pessoas têm que ter em mente a importância dessa educação financeira, fazer um bom orçamento, porque essas oportunidades que o governo, como você falou, o governo não é pai, mas ele pensa na economia. Por exemplo, a economia funcionando melhor, o governo arrecada mais. Arrecadando mais, ele tem condições de pagar as dívidas dele, reduzir o déficit público, né? Não é o que está acontecendo hoje. Hoje o governo está gastando mais, isso faz com que a taxa de juros seja elevada, porque o Banco Central não baixa a taxa de juros, porque a política fiscal está totalmente desregulada. Então, ou seja, o governo cumprindo o papel dele também, que é o principal, é a questão estruturante. O que é o estruturante? Gastar com eficiência, não gastar além do que arrecada, gerar um superávit para poder fazer investimentos, e aí você vai ter a taxa de juros baixa. Porque essa taxa de juros hoje não é só culpa do Banco Central. Às vezes, o Banco Central olha o cenário. O que está acontecendo na economia não é dependência do Banco Central. Então, para baixar a taxa de juros para um patamar razoável, que permita as pessoas pegarem um crédito e pagarem
tudo bem. Mas nessa taxa de 14,5%, não tem crédito que possibilite as famílias se endividar e, pior ainda, nem as empresas, né? Porque esse pacote de desenrola agora incluiu lá o microempresário, né? Então, eles estão tudo endividados mesmo. Por quê? Porque você vai pegar um crédito para a empresa, é para lá de 80%. Você vai pegar um crédito pessoal, é 100%. Não é só o cartão de crédito. As pessoas não têm condições de fazer o capital de giro, né? Aí não contratam, o desemprego aumenta. Nós vimos a última estatística, o desemprego está aumentando, voltando a aumentar. Por quê? Porque essa taxa de juros estrangula tudo, como você me mencionou. Então, o governo deveria pensar nas medidas estruturantes, gastar com eficiência, colocar à disposição da população a educação financeira, mas uma coisa séria, né? Onde o governo utilize os mecanismos que ele detém para poder levar essa educação financeira às famílias, né? Então, tudo isso feito, eu tenho certeza que no médio e longo prazo a gente pode resolver. Agora, não tem a menor dúvida, nesses índices de 80% das famílias endividadas, é um mercado de consumo muito doente, que não tem recurso, não tem margem, e você vai ver exatamente o que está acontecendo nas informações do IBGE, né? Quando sai o PIB aí, a gente vê o consumo só caindo. Por quê? Porque as famílias não têm condição de ir para o mercado e comprar as coisas que precisam. É isso, é uma bola de neve. César, obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelas explicações, pela análise aqui para mim e para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Manilha, um abraço. E você definiu muito bem, uma bola de neve. Então, boa tarde. Boa tarde, até a próxima.